Olá, amigo. Vamos para mais uma videoaula do nosso curso de W3 CSS. Vamos então dar prosseguimento com os nossos estudos. Na aula anterior nós vimos questões de barra de navegação. Nessa aula nós vamos ver como trabalhar com tabelas. Primeiro passo, vamos duplicar a última videoaula. Vamos colocar aqui 12. Essa videoaula não vai ter outros arquivos, então pode ser somente um arquivo. Você pode apagar todo o conteúdo, inclusive o JavaScript, que nós não vamos precisar, e vamos então aqui criar a estrutura básica de uma tabela. Vamos lá, vamos começar aqui com table, class, W3 table. É a classe básica do W3 para a gente trabalhar com questões de tabela, ok? Vamos então aqui adicionar o objeto thead, que é o cabeçalho da nossa tabela, contra barra thead, e vamos adicionar também o tbody, contra barra tbody, ok? Bom, aqui no cabeçalho nós vamos colocar as linhas th barra th, nome, outra th contra barra th, sobrenome, e aqui outro th contra barra th, idade. Aqui nós estamos apenas criando a estrutura da nossa tabela, depois nós vamos formatar ela. Vamos adicionar aqui tr contra barra tr, vamos colocar aqui td contra barra td, aqui eu vou escrever o meu nome, contra barra td, aqui vou escrever meu sobrenome, e aqui mais um td, contra barra td, vou escrever aqui a minha idade, 31, ok? Bom, pode copiar e colar várias vezes esse tr aqui, que cada tr é uma linha da nossa tabela. Vai copiar e colar várias vezes, ok? Vamos salvar e vamos visualizar no browser como está ficando esse nosso exemplo. Vou clicar com o botão direito, abrir com Firefox. Olha só, perceba que já veio com alguma formatação. O cabeçalho em negrito, as linhas bem distribuídas, enfim, já houve aqui uma melhoria visual frente à tabela tradicional do HTML. Mas o W3 ele nos fornece uma série de outros recursos. Vamos começar, por exemplo, com a classe W3 Stripped, que serve para tracejar, criar linhas, como é que eu posso dizer, preenchidas, intercaladas. Então, vou vir aqui, vou dar um F5, olha só, ele está bastante suave aqui, mas no seu computador, quando você fizer o exemplo, você vai ver aqui que ele já vai estar tracejado a linha. Uma linha sem fundo, outra com, sem, com e sem. Essa é a primeira classe que o W3 nos fornece. Depois disso, nós vamos ter uma outra classe chamada W3 Bordered. Essa W3 Bordered vai criar bordas na nossa tabela. Olha só, vai criar aqui bordinhas na nossa tabela. Uma coisa que nós podemos fazer é pegar a nossa tabela, adicionar ela dentro de uma div e colocar aqui a class W3 Container para criar um espaçamento. Depois da table, vamos colocar aqui contra barra div. Vou salvar. Salvei, vou dar um F5, olha aqui, ó, já criou um
um espaçamentinho das bordas aqui, já dando uma separadinha na borda. Ó. Vou esticar, vou retrair. E assim está ficando, a gente vai formatando a nossa tabela. Depois disso, mas se eu quiser ter bordas em redor, como que eu vou fazer? Eu posso vir aqui no Table e vou adicionar W3 Border. Vou salvar, vou dar um F5, olha aqui, ó. Agora nós temos borda em toda a nossa tabela. Lembra de uma outra classezinha que nós temos que são os cards? Nós também podemos usar W3 card, vou colocar aqui 4. Salvei, vou dar um F5, olha só. A nossa tabela já ficou semelhante a um card, ok? Já criou aquela estrutura do card. E se eu quiser colorir o cabeçalho da tabela, como que eu posso fazer para colorir o cabeçalho da tabela? Vamos vir aqui no nosso T-Head e vamos adicionar a classe W3 Teal, ok? W3 Teal. Vou dar um F5, olha lá, ó. Cabeçalhozinho da tabela colorido. Veja que fácil, né, de trabalhar com tabela. Outra opção é a tabela responsiva. A tabela responsiva, aí você vai ter que circundar a tabela com uma div, da mesma forma como nós já fizemos aqui, só que nós vamos adicionar a classe W3 Responsive. Isso vai tornar a nossa tabela responsiva. Olha só. Aqui ele me deu uma removida no nosso card, né? Mas nós vamos fazer um experimento aqui que eu não sei se vai dar certo. Div class W3 responsive. Vamos criar mais uma div em volta. Copiamos e colamos. Vou salvar. Vou dar um F5. Continua a mesma coisa. Mas nessa questão aqui é para tornar a nossa tabela responsiva. Você usa a classe W3 responsive. Nós vamos deixar aqui. Vou deixar aqui igual a W3 responsive. Vou fechar aqui a div. Salvei, vamos deixar igual. Olha só. E da mesma forma como em outros objetos, por fim, nós temos a questão dos tamanhos de tabela também. Nós podemos utilizar aqui o W3 Tiny, por exemplo, para uma tabela bem pequenininha. Vou dar um F5, ó, ficou bem pequena a tabela. Como nós temos lá até a opção de XXX Large, por exemplo. Vou salvar, vou dar um F5, ó, uma tabela gigante. E olha o W3 Responsive funcionando aqui, ó. Isso aqui é para tabela responsiva, para tornar a nossa tabela responsiva. Ok? Olha aqui, ó. E é claro, existem aqueles outros tamanhos lá também. Tem o Small, que nós já vimos. Small Large não, Small Large. Vou dar um F5. Olha só, o responsive aqui funciona para criar aquela barrinha de rolagem para gente ali que você viu, né? Que você pode criar aquela barrinha de rolagem. E para colorir toda a tabela, por fim, nós podemos utilizar aqui lá na tag Table o W3 Head, por exemplo. Vou dar um F5, olha só. É que aqui nós estamos usando aquela classe Stripped, né? Aí ele gera essa questão da linha colorida. Se a gente remover o Stripped aqui, ó, você vai ver que já vai mudar a tabela. Toda a tabela vermelhinha e só o cabeçalho verde, porque nós dissemos aqui que o cabeçalho tem que ser verde. Eu vou remover a cor da tabela e vou deixar o Stripped, ok? Vou dar um F5, ó. Aqui está a nossa tabelinha pronta e formatada, ok? Era isso que eu tinha para mostrar para você nessa videoaula. Um abraço e até a próxima videoaula do W3 CSS.